Há 109 anos nascia o ilustre brasileiro Juscelino Kubitschek, ou simplesmente JK. Ele foi o primeiro presidente do Brasil nascido no século XX, o primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da proclamação da República e o último político mineiro eleito para a presidência antes da nossa atual presidenta, Dilma Rousseff. O homem dos 50 anos em 5, um dos períodos de maior desenvolvimento do país, um dos políticos mais admirados até pelos adversários, um democrata, um visionário. JK foi o homem que criou Brasília, o responsável por uma nova capital federal. Juscelino Kubitschek executava, assim, um antigo projeto já previsto em 3 constituições brasileiras de mudança da capital federal para o interior do Brasil. A gente vai mostrar para você um documentário produzido pela TV Cultura em 2001, A Invenção de Brasília, e uma entrevista com a filha e os amigos de JK, lá na terra dele, em Minas Gerais. Que saudade, que saudade deixou JK. Eu ouvi de novo uma frase dita por papai que eu acho que define muito quem era Juscelino, que ele diz que o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando. Então ele era otimista e sempre foi otimista. E foi com esse otimismo dele que ele conseguiu construir e virar o Brasil de uma época em que você não tinha comunicação. Mudou. 30 anos após a demarcação do quadrilátero Cruz, o presidente Epitácio Pessoa manda colocar a pedra fundamental de Brasília, próximo à Planaltina, no dia do centenário da independência. Este mesmo ano é de eleição presidencial. Entra na disputa o médico mineiro de Diamantina, Juscelino Kubitschek de Oliveira, o lendário JK. Eu conheci o presidente Juscelino quando ele era prefeito de Belo Horizonte, na cidade de Conceição do Mato Dentro. Eu tinha 6 anos de idade. Meu pai era o sargento, comandante do destacamento, e quando via uma autoridade assim, ele ia lá dar cobertura. Aí eu acompanhei, fui eu mais uns garotinhos. Quando nós chegamos lá, na casa do Augusto Costa, ele foi lá fora, abraçou todo mundo, nós ficamos encantados com ele ali. Isso aí foi um inesquecível. Eu passei a admirá-lo e adorá-lo a partir desse dia. Nós éramos uma pessoa muito simples, descalços. Tá entendendo? Mais tarde eu fiquei sabendo que ele também era pobre, ele também andava descalço. Ele era igual a nós, por isso que ele nos tratou tão bem. Eu calcei sapato aos 12 anos e ele também. O momento político é muito tenso. Getúlio Vargas se suicidou há poucos meses. Pairam ameaças de golpe de Estado. JK resolve fazer seu primeiro comício no interior de Goiás, na cidadezinha de Jataí. Respeitados por uns e por outros as regras do jogo democrático, o reconhecimento da ordem legal e da Constituição. O senhor Juscelino Kubitschek presta o juramento de manter, defender e cumprir a Constituição da República. À abertura dos portões do palácio, a multidão penetra nos jardins. Da varanda da área interna do andar térreo, o novo presidente passa a receber os cumprimentos dos populares. Juscelino não foi presidente. Juscelino era gente, era amiga. Gostava da gente, gostava do Brasil. Juscelino corporifica a ideia secular de construir a capital no interior do Brasil. É um desafio monumental. E tinha o general Lott, que era ministro da guerra, né? E me disse, Neymar, o senhor lá, para nós o senhor vai fazer um prédio clássico, né? Eu me lembro até que eu disse, ministro, quando o senhor for para a guerra, quer arma clássica ou quer uma arma moderna? E foi num clima assim de bom entendimento que Brasília foi feita. Juscelino me chamou, eu vou morrer de saudade, mas vou. Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 e com ela concretizou-se um projeto de quase 2 séculos. Dia 3 de maio de 1957, a primeira missa. Juscelino Kubitschek,
João Goulart e mais 15 mil fiéis participam da cerimônia celebrada pelo cardeal Dom Carmelo Mota. É o batismo da cidade que acaba de nascer. O governo indiano, na época da construção de Brasília, mandou de presente para o governo brasileiro um elefante. Elefante marrom. E o zoológico de Brasília ainda não estava pronto. E eu falei, como eu vou transportar esse elefante para Brasília? É a coisa mais difícil, né? Porque de avião não dava. O elefante, como é que chegou aqui no Rio de Janeiro? Também eu não sei, deve ter ido de navio. Mas eu só sei que... Então, foi a pé, ele convocou os militares. Isso aqui é uma operação de guerra. Vocês vão ter que transportar esse elefante para mim, levá-lo até Brasília. Então, o elefante estava escrito assim, rumo a Brasília. Era marrom, escrito em branco, com cal. O elefante levou 6 meses para chegar a Brasília por vários fatores. Primeiro que em alguns lugares não tinha como atravessar com o elefante, porque não tinha ponte, não tinha nada que desse com o peso do elefante. E também porque as pessoas queriam ver o elefante. E aí muita gente falou assim, e muita gente começou a acompanhar o elefante rumo a Brasília. Quer dizer, o elefante, você sabe que esse elefante morreu tem poucos anos, foi depois do centenário do nascimento de papai que esse elefante morreu. Juscelino sabia que se ele próprio não concluísse a obra e transferisse à capital, seu sucessor provavelmente não o faria. Juscelino foi embora, o nome na história e não volta mais. Os tempos pioneiros de espírito de aventura terminam com o mandato de JK. Não sei exatamente do que me acusam. No período em que as manifestações de rua eram proibidas em todo o Brasil, os habitantes de Brasília deram uma grande demonstração de dignidade e coragem. Foi durante o enterro de Juscelino, em 1976. A missa de corpo presente lá em Brasília foi interrompida pelos candangos, eles entraram dentro da igreja, a missa foi paralisada pela metade, eles pegaram todas as coroas de flores, desmancharam, fizeram uma chuva de flores em cima do caixão do Juscelino e, alto contínuo, pegaram o caixão, colocaram no ombro e saíram. JK, eleito pelo povo! JK, eleito pelo povo! E saíram andando. Oh, Minas Gerais! Mas ele era também espiritualista, ele também influenciou muito a tudo, Brasília e tudo que ele fez. E eu vi uma conversa dele com Adolfo Bloch, quando eu fotografava os dois, e ele falando com o Bloch. Bloch, eu tenho certeza que eu estou reencarnando pela terceira e última vez. Eu tenho certeza absoluta que eu não voltarei mais. Eu lamento que eu gostaria de voltar mais uma vez, pelo menos, porque eu queria voltar mais uma vez, mas infelizmente eu tenho esse conhecimento que eu estou reencarnando pela terceira e última vez. O Bloch, Eu acho que ele não queria ter desencarnado. Exatamente. Papai era uma pessoa que queria ter vivido anos. E ele sempre engraçado. Ele foi até, de uma certa forma, ele foi beneficiado com o tipo de morte que ele teve, que foi para nós chocante, para o Brasil inteiro foi um impacto. Mas ele tinha pavor que o vissem morto. A fisionomia dele depois de morto. Então ele dizia sempre, quando ele morresse, que a primeira coisa que nós devíamos fazer era fechar o caixão. Como pode o bem